Então, vamos iniciar e depois há sempre colegas que vão entrando e eu vou aqui dando entrada, admitindo. Então, muito boa tarde, queria agradecer, as minhas primeiras palavras são sempre de grande agradecimento para os nossos convidados que tiveram, portanto, um tempinho disponibilizado do seu tempo também muito complicado de gerir por vezes para estar aqui connosco. Então nós hoje que vamos falar da avaliação formativa, vamos ter connosco a professora Leonor Santos, não sei, que é uma especialista em avaliação, a nossa colega Silvia Zuzarte com a sua experiência no terreno e o senhor secretário de Estado João Costa, que eu aqui há pouco em termos de, em conversa privada antes de entrarmos todos, estava a dizer que eu gosto de criar aqui um ambiente um bocadinho informal, porque estas conversas também têm essa vantagem de estarmos a falar com formalidade e informalmente, mas quando temos um secretário de Estado torna-se a coisa um bocadinho mais complicada. Portanto, eu não pus gravata, portanto, vim sem gravata. Então, estamos muito bem com a informalidade. Pronto. Então, passando esse agradecimento à vossa disponibilidade, eu iria aqui começar por dizer que vamos iniciar a nossa conversa sobre o tema que primeiro nos congregou, que foi o ensino e aprendizagem à distância, que já fizemos, o Centro de Formação da Pró-Ordem já fez um primeiro webinar sobre este tema, e a avaliação formativa, aquela que começou também a ser um tema de grande debate e de grande envolvimento com todos, foi o nosso segundo tema, portanto, quando e como a avaliação formativa. Temos como convidados o secretário de Estado João Costa, a professora Leonor Santos e a nossa colega Silvia Zuzarte, que vão contribuir. Filha, vai livre a porta ao pai. Desliguem o vosso som, por favor, colegas, que vão contribuir com as suas reflexões. Vamos começar, portanto, com a professora Leonora, seguimos com a Sílvia e vamos terminar com o professor João Costa. É uma possibilidade, aliás. O nosso... também. Agora. Colegas, não se importam de desligar o vosso microfone, por favor? Temos que ver em termos de funcionamento de alunos que depois fiquem na eu vou passar. No site da Unesco, no seu separador relativamente aos professores. Que o espaço esteja livre, não é? Porque... Desculpem lá, estava aqui a tentar desligar o som que estava aqui. Portanto, no site da Unesco, no seu separador sobre os professores, há esta afirmação com a qual nós concordamos inteiramente. Os professores são uma das forças mais influentes e poderosas para a equidade, acesso e qualidade na educação e a chave para o desenvolvimento global sustentável. E é tendo sempre por base esta afirmação com a qual concordamos na totalidade, como já disse, que surgem estes momentos de reflexão no sentido de contribuir, todos nós, uns com os outros, para que a classe docente seja cada vez mais forte no sentido da sua influência. Então colocámos aos nossos convidados estas três questões, que foi, quando se fala da avaliação formativa, do que é que se está a falar e qual é o seu papel para melhorar a qualidade da educação e também qual o papel na promoção do aluno mais autónomo.
Para além disso, como deve ser considerado e discutido o currículo para uma integração da avaliação formativa, no sentido de contribuir para uma escola mais igualitária. Assim sendo, darei a palavra à professora Leonor Santos, que irá falar connosco sobre a avaliação formativa. Leonor, quando quiseres. Boa tarde a todos, em particular ao Sr. Secretário de Estado João Costa, à Silvia Zuzarte e à nossa anfitriã, a Elvira Santos, a quem eu agradeço o convite e a oportunidade de trocar aqui algumas ideias com quem desejou estar connosco hoje. Como toda a gente sabe, é um tema muito vasto e, portanto, houve que fazer muitas opções. Espero que, de alguma forma, as opções que eu tenha tomado tenham alguma utilidade para quem nos ouve. Eu fiz um pequeno PowerPoint, porque penso que pode ajudar a sintetizar as ideias e, portanto, vou compartilhá-lo. Isto não está ainda em modo de projeção. Elvira, está bem? Está bom, está bom. Como eu tenho pouco tempo, não posso perder muito tempo e, portanto, começava por um estudo recente que já agora aproveito e queria felicitar os seus autores, colegas da Universidade do Minho. Este estudo foi coordenado pela Maria Assunção Flores e também desenvolvido pelo Eusébio Machado e pelo Palmira Alves e tem como título o ensino e educação à distância em tempos de Covid-19 nos ensinos básico e secundário. E, de facto, este estudo é muito recente e procurou captar a percepção dos professores já nesta parte final deste terceiro período, portanto foi aplicado um questionário já perto de finais de maio, princípio de junho e conseguiram um retorno de cerca de 2.400 respostas de professores do ensino básico e secundário que conseguiram cobrir todo o Portugal continental, mais as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E como aqui é visível, há de facto, na perspectiva dos professores inquiridos, uma percepção de que a avaliação formativa é muito importante. E, portanto, se juntarmos a opção total de importância com muita importância, isto dá 85%, o que de facto é muito elevada essa percentagem. E se compararmos até com a percepção da importância da avaliação formativa, esta é bastante menor, 57%. E, portanto, é de facto, certamente, um tema que os professores valorizam e consideram importante na sua prática de ensino. Mas a questão que se me coloca aqui é do que é que nós falamos quando falamos de avaliação formativa. E, portanto, embora de uma forma muito breve, eu tenho que clarificar pelo menos do que é que eu falo quando eu falo de avaliação formativa. Mas, antes de falar de avaliação formativa, é primeiro necessário clarificar qual é o significado que eu atribuo à avaliação, formativa ou não. E, para este caso, como vocês poderão ver, eu considero que é um processo intencional, que é uma construção social localizada e que inclui diversas fases, não necessariamente desenvolvidas de uma forma sequencial, mas inclui uma planificação do que se vai fazer, uma recolha de informação, uma interpretação, uma análise dessa informação e, de acordo com os resultados dessa análise, dessa interpretação, a tomada de decisão. E se tomarmos este significado de avaliação, então aquelas ideias que estão normalmente mais associadas ao conceito de avaliação, mais associadas a nível até do senso comum, muitas vezes quando se fala em testes acha-se que está a falar de avaliação. Mas aqui é preciso ter atenção que um teste não é mais do que um instrumento de recolha de informação e que, portanto,
O que ele pode aqui cobrir é a tal fase da recolha de dados, mas ele por si só exige, depois dessa recolha de dados feita, analisá-la, interpretá-la e agir de acordo com, ou fundamentado nessa interpretação. Também a ideia de juízo de valor é outra ideia forte do senso comum associado à avaliação, mas que também faz parte aqui, neste caso, da tal interpretação e análise dos dados. A descrição ou a classificação eu associaria às tais possíveis tomadas de decisão fundamentadas nas interpretações dos dados realizados. E, portanto, o que eu queria aqui dizer é que qualquer uma destas ideias tem, de facto, uma relação com o processo avaliativo, mas não esgotam o processo avaliativo. Portanto, cada uma delas, per si, é redutor para este entendimento de processo avaliativo. Mas, de facto, o que estamos aqui a trabalhar, ou a pensar, ou a discutir é a avaliação formativa e também aqui não é consensual, podemos ter outros entendimentos, mas aquilo que é, podemos dizer, talvez mais habitual na literatura e que eu prefiro, é que, de facto, o que distingue as duas modalidades de avaliação, a avaliação formativa e a avaliação sumativa, é o propósito com que desenvolvemos o tal processo intencional. E, portanto, se o propósito tem a ver com aquilo que eu chamo de dimensão social, portanto, hierarquizar, selecionar, informar, estamos no registro sumativo. Se for, pelo contrário, apoiar a aprendizagem ou apoiar o ensino no sentido de os aperfeiçoar, estamos numa dimensão pedagógica e estamos, portanto, no registro formativo. Portanto, para mim, a avaliação formativa é todo o processo intencional que tem como propósito ou apoiar a aprendizagem ou regular o ensino. Provavelmente alguns de vós, já me ouviram falar noutros contextos, terão já familiarizados com esta situação da sopa, que eu utilizo com alguma regularidade, mas acho que pode ajudar um bocadinho a perceber esta distinção entre avaliação formativa e sumativa. Imaginemos estes dois cenários. E como eu já tenho experimentado isto várias vezes, tenho que dar um bocadinho mais de explicação sobre os cenários, porque eles, de facto, já percebi que eles podem ter várias interpretações. Mas imaginemos que a figura do cozinheiro é um cozinheiro que está, efetivamente, a fazer uma sopa, portanto, está no seu processo de elaboração, e a outra fotografia é de dois clientes que estão já a comer a sopa. Se nós estivéssemos num contexto presencial, eu iria certamente questionar a assistência e perguntar-lhes se achavam, para já, se em cada caso, se esta metáfora podia ser identificada como processo avaliativo e de qual das modalidades fariam corresponder a cada uma das fotografias. Não sei se alguém se quer aventurar nesta minha questão, se alguém quer... Eles estão sem som, não é? Pronto, então há sempre o bate-papo que podem acrescentar. Pois. Mas de qualquer maneira vamos facilitar. E, portanto, se olharmos para estas duas fotografias, verão que o objeto da avaliação é a sopa. E em ambas as fotografias está-se a comer sopa. Mas realmente os propósitos são muito distintos. Portanto, o cozinheiro está a provar a sopa no sentido de ver se durante a sua elaboração ainda pode intervir para a melhorar, para a aperfeiçoar. Enquanto que os clientes estão a comer a sopa, gostarão, não gostarão, estarão de boa qualidade ou não de boa qualidade, mas não podem intervir na sua qualidade. Portanto, na minha perspectiva, a fotografia do cozinheiro traduz uma situação de avaliação formativa ou, como atualmente muitas vezes se designa também, avaliação para as aprendizagens, enquanto na outra será num registro sumativo ou avaliação das aprendizagens. E, portanto, de facto, ambos estão
com uma colher, ambas as situações têm uma colher, têm a sopa, estão a comer a sopa, mas os propósitos com que o fazem são bastante distintos. E, portanto, há aqui a importância de como se usa a informação, que neste caso a informação é a qualidade da sopa. E é isso, de facto, que marca e pode distinguir um ou outro registro. Mas há uma das questões que muitas vezes até levanta algumas dificuldades é que não há uma forma standard, normalizada para desenvolver uma prática de avaliação formativa. Ela é muito diversificada, mas há alguns aspectos que nós podemos, que a literatura e a investigação nos evidencia, nos indica que poderão ser contextos facilitadores. E, em particular, na minha perspectiva, estes 3 domínios que eu designei por uso de critérios de avaliação, recurso ao feedback e formas de trabalho dos alunos, no seu conjunto, podem criar um contexto ou contextos promotores do desenvolvimento da autorregulação. A autorregulação é, na minha perspectiva, aquilo que desejaríamos que fosse atingido no seu pleno, e a avaliação formativa da responsabilidade do professor ou da responsabilidade dos pares deixaria de ser necessária, porque o próprio aluno seria capaz dele próprio de se autorregular, isto é, dele próprio criar condições para melhorar a sua própria aprendizagem. Aliás, por exemplo, o Perronou falava numa avaliação formativa que não autorregulação, portanto, uma avaliação formativa feita pelos outros e não pelo próprio, como uma avaliação formativa em falta. Em falta não é no sentido pejorativo, mas é aquela que ainda não é possível o próprio fazê-lo e, portanto, estamos ainda a fazer por ele. Mas o nosso caminho é que cada vez mais o aprendente, o aluno, seja capaz de se autorregular a si próprio. E há aqui aspectos que me parecem muito importantes, sobretudo se a gente aqui comparar o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que entre as suas várias áreas de competência, por exemplo, podemos encontrar o desenvolvimento pessoal e autónomo, quer dizer, esta autonomia passa também pela capacidade de autorregulação, que no contexto de uma avaliação formativa é de facto determinante. Mas vamos ver cada um destes domínios em particular de uma forma breve. A questão dos usos dos critérios de avaliação. Para vos clarificar, eu neste momento, do que eu estou a falar, é sobretudo dos critérios de avaliação, não tanto do nível de escola, nem não tanto do nível de departamento, mas mais critérios de avaliação do tipo de atividades que são desenvolvidas, por exemplo, na sala de aula. E estes critérios não são mais do que uma listagem de aspectos que o professor considera essenciais para atribuir uma elevada qualidade a uma dada produção do aluno. E vejam isto, os critérios como o que é realmente importante, o que é que esperam de mim, e se eu conseguir respeitar estes aspectos, eu tenho a certeza que consigo produzir algo considerado de qualidade pelo meu professor, pelos meus colegas. E estes critérios de avaliação não só são importantes serem trabalhados até por uma questão ética de transparência, de um processo de transparência, tornar claro o que é que se espera que o aluno faça, mas também porque o aluno tem um conjunto de orientações que o pode guiar para aquilo que é esperado que ele faça. No entanto, isto é muito fácil de dizer, mas mais difícil de usar de uma forma eficaz, até porque a apropriação dos critérios de avaliação não se faz de um momento para o outro, é um processo
E, por exemplo, eu trago-vos aqui uma figura de um estudo que foi desenvolvido a nível do 7º ano de escolaridade, e o que se verificou foi que à medida que os alunos progridem na aprendizagem, este processo é igualmente acompanhado por uma melhor apropriação dos critérios. E, portanto, é um processo que vai sendo desenvolvido a par, e nós até desejaríamos que a apropriação dos critérios se fizesse logo, de imediato, mas isto de facto não é assim que acontece e, portanto, é uma dificuldade, mas é trabalhar de uma forma continuada que isto pode ter sucesso. Relativamente ao feedback, e aqui eu poderia estar aqui uma hora a falar de feedback e, portanto, tem que ser também muito sumária. Nós consideramos que o feedback é uma mensagem, uma comunicação, uma informação que se dá de tal maneira que se tem por intenção, por propósito, ativar os aspectos cognitivos e metacognitivos do aluno, no sentido para que ele possa, por si só, progredir na aprendizagem. Há autores que dizem só é feedback se ele efetivamente criar o efeito desejável. No entanto, eu não sou tão exigente e considero que o feedback pode ser feedback desde que haja essa intencionalidade, mesmo que ele não tenha a eficácia para a qual ele é produzido. No entanto, há que ter em conta que ele só poderá, de facto, ter condições para ser eficaz se o aluno se receber externamente essa informação e a conseguir atribuir-lhe significado, não é? Portanto, só se a informação for interiorizada pelo aluno e que ele faça sentido para ele. Não é fácil, muitas vezes, dar feedback, um feedback adequado, com aquelas características que o potenciam para ele ser eficaz. E, por exemplo, o Darren William fala de que, em vez de fazer um ténis de mesa, os professores devem procurar um trabalho em equipa, colaborativo, para discutirem que tipo, por exemplo, de questões podem formular perante certas situações concretas. Portanto, ao fim e ao cabo, ele está aqui a apelar para um contexto de trabalho colaborativo que pode ser facilitador para desenvolver em cada professor a sua própria capacidade de dar feedback. Temos aqui alguns breves exemplos. Eu queria aqui só, por exemplo, chamar a atenção. Este precisa estudar mais, às vezes os comentários que todos nós, numa ou noutra ocasião, fazemos e que, na minha perspectiva, é pouco promissor, porque é pouco claro para o aluno. O que é que ele vai estudar mais? É estudar mais como? Ele vai começar da primeira página do seu manual escolar? É isso que se pretende? Como é que o professor sabe que ele tem que estudar mais? Como é que isto pressupõe que ele estudou pouco? Mas será que ele estudou pouco ou se que ele não sabe estudar e, portanto, a forma como estuda não corresponde à aprendizagem? E também, digamos, está focado no próprio, não é? No próprio aluno, e há autores que dizem que é de evitar dar feedback centrado no próprio aluno. Por exemplo, este do 47% de disparates já não é um feedback focado no self, já é na própria desempenho da tarefa, da atividade que o aluno resolveu, mas ele também é pouco eficaz no sentido em que dá uma classificação, diz que é disparate e depois, e agora, como é que o aluno com estes dados pode avançar, pode progredir, pode trabalhar mais? Já, por exemplo, no trabalho muito bem organizado, verifica o teu resultado se é ou não é viável com os dados que foram dados. Aqui, de facto, está centrado no processo, embora eu também possa considerar que o trabalho muito bem organizado está mais focado na tarefa e só na segunda parte do comentário é que é no próprio processo. E aqui eu também queria chamar a atenção que muitas vezes os comentários que identificam o que já está bem feito
não é exclusivamente dirigido à motivação, que é um aspecto importante para a aprendizagem, obviamente, mas não só motiva, mas também tem um aspecto cognitivo, porque o aluno sabe que numa situação futura idêntica àquela estratégia que ele usou é uma boa estratégia. Portanto, também dá uma aprendizagem. E nos outros dois, aqui temos um outro exemplo de processo e, finalmente, um de autorregulação, porque ele pede aqui para refletir, repensar em todo o processo que foi anteriormente desenvolvido. E há autores que dizem que os feedbacks devem, sobretudo, ser focados ou na própria tarefa, no processo ou na autorregulação. E se vocês virem a dimensão, agora aqui só olhando para a dimensão dos comentários, de facto os comentários que têm mais probabilidade, digamos, de serem eficazes, tendencialmente são mais longos. Há também aqui, por exemplo, um exemplo de um estudo recente feito pela Isabel Vieira no 12º ano, e que, embora fosse 12º ano, as práticas avaliativas destas duas professoras, uma de inglês e uma de matemática, evidenciaram que ambas davam feedback aos seus alunos de formas diferentes, quer orais, quer por escrito, e que, portanto, não há aqui a impossibilidade, isto não foi desenvolvido pela própria investigadora, foi estudar o que existia na prática, sem intervir nessa mesma prática, e, portanto, isso é de facto possível. Em suma e em síntese, há aqui algumas características, se quiserem, que a gente pode enunciar relativamente ao feedback, e aqui não é uma característica exclusivamente, aquelas que eu tenho aqui escrita do oral, não é exclusivamente do oral, embora, evidentemente, por exemplo, o saber esperar é na altura em que nós estamos a interagir com os alunos presencialmente ou a distância, mas síncrono, a modalidade síncrona, e que, portanto, se a gente coloca uma questão, temos que saber esperar, no sentido de esperar que os alunos tenham a oportunidade de responder. Isto não é fácil de fazer, há muitos estudos que evidenciam que nós temos todos a tendência de questionar, e como aquele silêncio é muito pesado, a forma que nós temos enquanto seres humanos é ultrapassar aquele peso e dar a resposta. E, portanto, é de facto um grande desafio. Mas o dar pistas para a ação futura, como estava naqueles exemplos que eu vos dei há bocado, incentivar a reflexão, um erro, mas tentar entender que a pista ajuda o aluno a identificar o erro, portanto, são algumas características que a gente pode identificar com o feedback. Relativamente ao trabalho do aluno, que era a terceira dimensão que eu tinha aqui identificado, eu queria chamar a atenção que eu chamei aqui experiências de aprendizagem, podíamos dizer tarefas, podíamos dizer atividades a propor aos alunos. Elas devem, preferencialmente, e sobretudo aquelas onde a gente investe em práticas de avaliação formativa, são aquelas que são verdadeiramente ricas na aprendizagem que podem proporcionar. E, portanto, aquelas que apelam a um elevado nível cognitivo. Devem ser diversificadas, portanto, se cada vez mais, no que diz respeito à avaliação sumativa, eu não vou falar da avaliação sumativa, mas cada vez mais chama a atenção para a necessidade de diversificar os instrumentos de avaliação. Ora, eu não posso, não devo, acho eu, apelar em situações de avaliação sumativas contextos em que nunca foram trabalhados com o aluno. Portanto, de facto, aquilo que são as experiências de aprendizagem que se proporcionam aos alunos devem ser de tipos distintos, porque elas próprias permitem, digamos, desenvolver competências também elas distintas. E, finalmente, estas siglazinhas querem dizer respeito a modos de trabalho dos alunos. E eu acho que, e aqui faço um bocadinho também da minha autocrítica, nós passámos de um ensino tendencialmente tradicional, entre aspas, se quiserem, em que havia muito, o trabalho do aluno era muito centrado no trabalho individual. E depois houve aqui uma tendência tal como o pendular, não é?
Agora há grande ênfase no trabalho de grupo. E eu penso que nós deveríamos de aperfeiçoar. E o aperfeiçoar seria dar primeiro um espaço para o aluno pensar individualmente, sobretudo estas experiências de aprendizagem que apelam para o elevado nível cognitivo, pensar sobre as coisas, tentar resolvê-las, sentir estas dificuldades e depois de um período de tempo para individualmente procurar resolver essa atividade ou essa tarefa, então haver um novo momento de trabalho em pequenos grupos, onde os alunos vão discutir aquilo que fizeram, vão partilhar, vão confrontar resoluções, dificuldades, dúvidas, tentando, nesse trabalho de grupo, criar, por exemplo, uma resolução comum, que depois será discutida e novamente partilhada em grande grupo. Portanto, penso que nós talvez valesse a pena pensarmos num aperfeiçoamento dos métodos de trabalho com os alunos. Finalmente, a tal questão da autorregulação, que de uma forma muito breve dizer que é um processo que inclui a metacognição e a regulação, e que é um processo interno ao próprio sujeito. Enquanto que a avaliação formativa, quando é da responsabilidade do professor ou dos pares, são processos exteriores ao aprendente, a autorregulação é de facto um interno ao próprio sujeito. E ela é absolutamente incontornável na minha perspectiva e devemos ter preocupação em desenvolvê-la, quer naquelas 3 condições, quer também usando instrumentos de avaliação propiciadores. E para isso eu trouxe o portfólio, por exemplo, talvez porque seja um instrumento menos usado e que pode ser, na minha perspectiva, e como a investigação evidencia, desenvolvida em qualquer ano de escolaridade, em qualquer idade. E, portanto, trago-vos aqui um exemplo, um extrato de um estudo feito por uma educadora de infância, com meninos de crianças de 5 anos de idade, que desenvolvia portfólios com eles não sabiam ler nem escrever ainda, e, portanto, esta interação que havia era uma interação exclusivamente oral, e começava a conversa: como fizeste este trabalho, o que achas mais importante, o que gostavas de fazer de outra maneira. Eu trago este pequeno diálogo porque, de facto, o Tiago, de 5 anos, diz à educadora o que é que quer melhorar na sua produção inicial. E, portanto, esta é, de facto, um exemplo, se quiserem, de um processo de autorregulação. Também, num 11º ano, um outro estudo desenvolvido também no contexto do portfólio, em que claramente essa construção levou também ao desenvolvimento de comportamentos metacognitivos e autorreguladores. E assim, para concluir, espero que a Elvira não me mate, para concluir, eu queria só dizer que a investigação é bastante categórica na importância de desenvolvimento de uma avaliação formativa de forma continuada. Mas isso não acontece, como já vimos, de forma espontânea e algumas condições são necessárias. E eu queria aqui só partilhar, digamos, chamar a atenção de algumas delas. Para já é preciso, na minha perspectiva, ter um currículo flexível e execuível e que, por exemplo, o projeto de flexibilização curricular cria esse contexto que é facilitador. Não sei se todos os programas serão execuíveis tal como eles existem, mas, de qualquer maneira, a flexibilidade já está na ordem do dia, falta de, se calhar, melhorar essa flexibilidade. Há, de facto, a necessidade do professor reconhecer a importância da mudança das suas práticas e naquele estudo com que eu comecei inicialmente a minha breve apresentação, refere que os professores consideram que mudaram ou de forma significativa ou mudaram as suas práticas de ensino e de avaliação. Portanto, há de facto neste tempo de Covid-19 um reconhecimento de que houve mudanças e, portanto, é possível, penso eu, que essas mudanças permaneçam e continuem e evoluam. E, finalmente, aquilo que o Bruno chama de aprendizagem endaimada, que tem várias características, nomeadamente
o professor ter elevado as expectativas, acreditar que os seus alunos são capazes de desenvolver a autonomia, são capazes de desenvolver a capacidade de autorregulação, criar contextos desafiantes de aprendizagem, como eu já disse, dar tempo aos alunos, permitir para que reformulem, isso é muito importante, porque uma avaliação formativa feita sobre algo que não está acabado tem um significado e um sentido para os alunos muito diferente do que se for algo que será para um futuro que os alunos não sabem quando é que acontece. E, finalmente, ter uma atitude compreensiva face ao erro. O que eu queria dizer, mesmo só mais uma frase para acabar, é que, se é certo que o Covid-19 nos criou muitos desafios, e certamente que, em particular para os professores, foi um enorme desafio, tudo aquilo que eu disse até aqui, na minha perspectiva, se aplica quer ao ensino presencial, quer ao ensino à distância, à exceção, talvez, de que o feedback oral seja mais difícil de usar de forma continuada no ensino à distância do que no ensino presencial. E essa, de facto, é uma ferramenta que é muito usada pelos professores e que pode, eventualmente, até, tornando-se um processo intencional, poder vir a ser melhorada, mas que se calhar em ensino à distância é mais difícil de fazer com tanta regularidade. Muito obrigada. Obrigada também, Leonor, por esta... Agora vou interromper o compartilhamento, certo? Certo. Obrigada também pela tua excelente apresentação. Tivemos aqui, portanto, um enfoque nos critérios de avaliação, como uma forma de dar a possibilidade a todos os intervenientes de conhecer o que é que se pretende que aconteça e que seja alvo de trabalho de todos para que possamos criar momentos de autonomia e essa forma de como levar à prática, como a Leonor estava a dizer, às vezes não é muito fácil, não é? No nosso dia-a-dia, às vezes temos essa dificuldade de como levar à prática. A seguir vamos ouvir a Sílvia numa vertente dessas de levar à prática, mas antes de eu dar a palavra à Sílvia, eu queria aqui também agradecer a todos aqueles que, mais de 200, se encontram aqui connosco neste momento e que se manifestaram e estão continuadamente a entrar com interesse por partilhar deste momento de reflexão. Queria dizer também que o interesse por esta sessão foi manifestada por todas as zonas do país, norte ao sul do continente, Açores e Madeira, e inclusive uma colega da Escola Portuguesa de Moçambique, que já também partilhou connosco o momento de uma primeira webinar que a ProOrdem realizou. Portanto, queríamos aqui agradecer a todos a presença, o interesse, e sejam bem-vindos, já que nenhum destes momentos tinha qualquer sentido se todos os que estão aqui connosco não estivessem cá. Passando isto então, queria dar a palavra à Sílvia, que nos vai trazer esse lado da prática e esse lado que muitas vezes nos é difícil de pegar na teoria e levá-la à prática e dar-lhe um contexto para o nosso trabalho com os alunos. Sílvia, podes começar. Boa tarde a todos, em especial à professora Leonor Santos e ao secretário de Estado João Costa, e agradeço também à Elvira o convite que me fez para partilhar aqui algum trabalho que desenvolvo com os alunos. Eu vou passar aqui a compartilhar a minha tela e já estão a ver a minha tela, não estão? Já está em grande. Pronto. E em relação a esse trabalho que eu vou aqui tentar partilhar com todos, eu devo começar por dizer que o que está por trás do trabalho que eu desenvolvo e que partilho aqui convosco, ele é feito sempre em colaboração com o colega que leciona a mesma disciplina que eu noutras turmas. Portanto, e o que eu desenvolvi este ano foi exatamente do mesmo modo. E esse trabalho é um trabalho colaborativo de partilha, de interação e de reflexão. Portanto, e é essa a filosofia que eu sigo
e que penso que se não formos todos um bocadinho ao encontro desta filosofia, será muito difícil, nos tempos que correm em especial, dar resposta aos nossos alunos, portanto, às suas aprendizagens, conseguir que elas sejam bem-sucedidas. Portanto, e posto este preâmbulo, portanto, vou pensar, falar aqui um bocadinho convosco, de como é que a avaliação formativa está presente nas minhas aulas e esteve também nestes momentos de ensino à distância. Vou começar por apresentar alguns instrumentos e alguns momentos em que eles são utilizados. Temos aqui vários instrumentos que permitem feedback imediato, que a maior parte das pessoas certamente já conhecerão, se calhar alguns começaram a usar agora no ensino à distância, mas que eu vou dizer como é que costumo usar, por exemplo, na questão da exploração do erro, e uso, por exemplo, muito também aqui o Plicas para isso, que é usado presencialmente e que os alunos nem precisam de nenhum dispositivo móvel, mas que agora tem uma versão beta também para ensino à distância, que por acaso ainda não experimentei. Mas a questão da exploração do erro é muito importante, porque ao termos feedback imediato e conseguimos com algumas destas ferramentas saber de imediato quem acertou uma determinada questão, a resposta que cada aluno deu, e isso permite ao professor, sabendo isso e não sabendo o aluno se acertou ou se errou, não é? Portanto, pedir ao próprio aluno que explique o seu raciocínio. E normalmente em discussão na sala de aula, outro colega que até pode desmontar o raciocínio que o colega está a apresentar e no fim, quando o professor mostra o resultado do questionário, já todos em consciência, em discussão na sala de aula, alunos e professores, portanto, chegaram às respostas corretas. Claro que isto exige que exista uma cultura de sala de aula em que o erro é encarado como um processo de aprendizagem, não algo penalizador. Claro que as questões que escolho também serão questões que são propícias a essa discussão, não é? Portanto, que têm alguns erros típicos que os alunos costumam cometer. Também podem ser usados durante um momento expositivo para fazer uma pequena pausa e um balanço, tentar perceber, focar os alunos naquilo que está a ser falado e tentar perceber se eles estão a acompanhar o que está a ser dito, e também no final ou no início de uma aula, pequenas questões sobre o que têm de estar a trabalhar para que a pessoa tenha um feedback imediato e possa agir logo na altura, sem deixar passar muito tempo das dificuldades que os alunos estão a sentir. Aqueles são apenas alguns instrumentos. Outro instrumento que utilizo é o Milage, Aprender Mais, que é uma aplicação para telemóvel que o aluno pode usar e pode resolver exercícios com vários graus de dificuldade. Portanto, ao ter acesso a fichas com graus de dificuldades, o próprio professor pode diferenciar as tarefas que dá, não precisa de pôr todos os alunos a resolver o mesmo tipo de fichas e tem aqui um leque de fichas com vários graus de dificuldades. Qual é a vantagem em termos de trabalho autónomo para o aluno? É que o aluno resolve a ficha, tira uma fotografia dos exercícios, de cada um dos exercícios que faz, e logo ao lado vê a resolução do exercício que a aplicação disponibiliza, com as cotações por etapas. E o aluno tem que atribuir uma cotação a si próprio, portanto, analisando a resolução que lhe é apresentada. Portanto, tem que comparar a dele com a da aplicação e atribuir-se-lhe uma cotação. E poderá ainda ver um vídeo explicativo do exercício. Ainda há uma outra vertente, que é a questão da avaliação por pares, em que um colega pode avaliar a resolução de outro colega, também atribuir pontos, comparando a resolução do colega com a resolução da aplicação. Isto pode ser utilizado quer em momentos síncronos, quer em momentos assíncronos, e o professor também consegue aceder de imediato às resoluções dos alunos. Outra perspectiva que eu também já uso com os meus alunos desde o ano anterior tem a ver com a perspectiva do aluno como produtor. Portanto, isto podemos fazer quer para a aplicação Milage, quer para outra aplicação. A questão aqui é que tem uma motivação. Portanto, os alunos podem eles próprios construir estas fichas, podem escolher exercícios, inventar, criar os exercícios ou selecionar dentro de um leque de outros exercícios, resolvem-nos
com as respectivas cotações por etapas e gravam a sua resolução. A motivação é que depois podem ver a sua ficha aqui publicada pelo professor na plataforma para eles próprios resolverem e outros colegas deles também resolverem. E isto em termos de aprendizagem e de competências que os alunos desenvolvem, tanto são enormes. Outros instrumentos que usei agora no ensino à distância, relatórios, aliás fizemos 2 relatórios, trabalho de pesquisa, de organização e tratamento e análise de dados e também a apresentação oral dos resultados deste trabalho de pesquisa e de organização e tratamento de dados. De referir que agora estava a ouvir há pouco a professora Leonor e este primeiro relatório houve uma primeira fase em que os alunos resolveram 5 questões individualmente e depois é que se juntaram em grupo para discutirem as questões que tinham resolvido individualmente e chegaram a um consenso para elaborarem o relatório e fazerem um trabalho de síntese das conclusões a que tinham chegado. E isso foi feito em aulas síncronas, com salas simultâneas no Zoom, portanto os alunos, cada grupo está numa sala e o professor, neste caso eu, deslocava-me de sala em sala, consoante eles me chamavam porque tinham alguma dúvida, ou mesmo que não tivessem nenhuma dúvida, eu deslocava-me à sala para perceber o que é que estava a acontecer, como é que eles estavam a trabalhar em grupo. E esse trabalho decorria quer nas aulas síncronas, quer nas aulas assíncronas, em documentos partilhados. Portanto, eles trabalhavam num documento partilhado entre eles e partilhado comigo, que permitia que eu conseguisse acompanhar o trabalho também que eles estavam a realizar em tempo real e ir colocando alguns comentários no sentido de eles melhorarem o seu trabalho. Em termos, tenho aqui, foi só pensado para o primeiro relatório, portanto, em termos do currículo, não é? Eu sou professora de matemática. Portanto, temos ali uma aprendizagem de matemática, que foi o estudo de uma família de funções, no caso do primeiro relatório, e identifiquei também uma série de competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que conseguia que eles desenvolvessem com esta tarefa, ou pelo menos contribuir para o seu desenvolvimento. Só para verem o exemplo do feedback que podemos dar no documento partilhado, portanto o professor pode, neste caso eu colocava comentários, esse feedback na forma de comentários, durante a realização e depois também no final. E utilizei rúbricas neste trabalho com os alunos e a perspectiva, a perspectiva em que utilizei as rúbricas está aqui espelhada nesta frase de Domingos Fernandes, que eu tive acesso através de documentos na formação que realizei do projeto Maia, e em que diz que as rúbricas podem ser utilizadas quer no contexto da avaliação formativa, avaliação para as aprendizagens, portanto, ou seja, para distribuir feedback de elevada qualidade, quer no contexto da avaliação sumativa, avaliação das aprendizagens, para que num dado momento se possa fazer um balanço ou um ponto de situação acerca dos alunos, do que os alunos sabem e são capazes de fazer. Portanto, e foi nestas 2 perspectivas que eu usei aqui as rúbricas. Este é o exemplo da rúbrica que eu usei para os relatórios e que tem a descrição geral, tem aqui os critérios, como as usei também para depois classificar os relatórios no final, tem aqui uma escala e temos os vários níveis de descrição do desempenho relativamente a cada um dos critérios, sendo o nível 4 o máximo, que pretendemos que todos lá cheguem. Tem aqui também só um exemplo de um questionário que faço no final de cada um dos trabalhos. Este foi do primeiro relatório também. As carinhas é só para tapar os nomes dos alunos, porque os alunos tinham ali os nomes deles, que os próprios escreveram, e em que eles no fundo avaliam aqui o contributo deles e dos colegas que deram para o trabalho e dão também algumas pistas no sentido de como é que podemos melhorar o trabalho. No seguimento, eu depois achei que precisava de aperfeiçoar a questão do feedback deles e criei mais uma rúbrica para a colaboração, que acrescentei no questionário seguinte.
E tem também aqui uma rúbrica do trabalho de apresentação oral, que estas percentagens que estão aqui não vai, portanto temos 30%, que era o peso que a apresentação oral tinha no trabalho global. E de referir, que ainda não tinha falado nisso, que as rubricas são fornecidas logo no início. Portanto, o aluno, quando recebe o enunciado da tarefa para realizar, recebe logo as rubricas que deve orientar o seu trabalho e também vai orientar o meu da avaliação. Estou a tentar tirar daqui Inês. Portanto, agora alguns apontamentos finais sobre aquilo que eu fui referindo. Portanto, é que a avaliação formativa esteve presente durante, considero eu, portanto, durante, ia só tirar aqui a carinha, durante a elaboração do relatório, portanto, eles estavam a aprender e ao mesmo tempo estavam a ser avaliados com o meu apoio e com o meu feedback, portanto, pretendia contribuir para a melhoria das aprendizagens deles. Também esteve presente no final, portanto, no sentido de lhes dar algumas dicas sobre aspectos a melhorar, porque eles iriam fazer mais um relatório e vão continuar a fazer se continuarem comigo para o ano. E considerei também que foi evidente que eles perceberam e tiraram proveito desse feedback, porque no segundo relatório não só estavam mais autónomos na sua elaboração, como também tiveram classificações melhores, também se calhar também apropriaram mais das próprias rúbricas, que orientaram o seu trabalho e que facilitaram a minha classificação dos trabalhos. Sinto que o feedback exige, nomeadamente o feedback escrito, exige algum investimento maior de tempo, no sentido de ser até um feedback de mais qualidade, e a avaliação sumativa acabou por estar também presente aqui no final, apesar de não ser aqui o foco da apresentação, mas deveria referir, quando foi feito um balanço final sobre as aprendizagens realizadas e o relatório foi classificado, assim como todos os outros trabalhos. Portanto, agora respondendo aqui, quando é que a avaliação formativa, eu ao longo da apresentação acabei por ir dizendo quando, não é? Mas agora só em ponto, em síntese, deve estar sempre, portanto é o que eu penso, deve estar sempre e deve estar integrada no processo de ensino e de aprendizagem, portanto há durante, como agora pegando no que a professora Gunhor disse, durante a confecção da sopa, portanto é quando deve estar presente. Pegando aqui novamente nas palavras do Domingos Fernandes, portanto, isto significa que a avaliação formativa tem de ser realizada quando os professores estão a ensinar e quando os alunos estão a aprender, ou seja, deve ocorrer durante os processos de ensino e aprendizagem. Assim sendo, a avaliação formativa é um processo tendencialmente contínuo que pressupõe a participação ativa dos alunos nas tarefas propostas pelos professores. Portanto, é assim também que eu a encarei e que encaro. Claro que as metodologias e estratégias de ensino têm que mudar, não é? Porque se não mudarem, nós não conseguimos integrar a avaliação formativa nos processos de ensino e de aprendizagem. Portanto, tem que haver aqui uma reflexão sobre o trabalho que é desenvolvido, no sentido que o aluno tenha precisamente um papel mais ativo na sua aprendizagem. Por fim, portanto, terminar só deixando aqui remetendo para a página da Direção-Geral de Educação, de apoio às escolas, e destaco aqui dois vídeos feitos por colegas minhas que vão na mesma linha daquilo que eu aqui apresentei, também a página do Facebook do Milagres, porque tem acesso à formação lá, que é divulgada, a ações de formação, e como não podia deixar de ser também aqui o roteiro de avaliação de ensino à distância, que também está disponível, todos recebemos na escola, todos conhecemos e que está disponível na mesma página. E muito obrigada a todos. Termino aqui. Obrigada, Sílvia, por essa tua apresentação excelente. E eu tenho estado aqui a ler alguns comentários dos nossos colegas, a referirem o seu agrado pelas as duas apresentações, a pedirem também se nós depois podemos disponibilizar os PowerPoints. Penso que
os autores não se irão importar com isso. E a colocar também aqui, por exemplo, algumas interrogações sobre critérios e rúbricas. São duas nomenclaturas, não é? Que parece que são distintas, não são bem a mesma coisa, mas no fundo estão na base, são realmente critérios de avaliação, só que, como a Sílvia mesmo mencionou, vai fazer uma ponte para a somativa, certo, Sílvia? Só para dar aqui uma resposta à questão colocada aqui pela colega. A questão da somativa pode não ser, o facto de ter aqueles descritores não tem necessariamente que ser para a somativa. A questão de ter a escala, sim, ter a escala e ter aqueles pesos é que faz com que depois possa ser usada para a somativa também. Isso. Facilita muito o trabalho. O ter a escala não significa que vamos usá-la, não é? Nesse sentido, mas também, neste caso, na forma como tu estás a mencionar a sua utilização, também vais usá-la quando queres dar-lhe essa tónica somativa, certo? Exato. Isto era só para dar resposta aqui a algumas interrogações que os colegas aqui colocaram, perguntando isso mesmo, se rubricas são instrumentos de avaliação e, portanto, estávamos aqui a tentar esclarecer, que aliás tu já tinhas esclarecido e muito bem, só fazer aqui, portanto, mais um reparo. Bom, então, nós tivemos aqui dois contrapontos que se interligam, não é? A parte teórica e a parte prática, em que, como a Sílvia disse, é necessário repensar a forma do ensino para depois poder incluir todas estas formas distintas. Não sei se ficou bem perceptível quando a Sílvia falava das salas, estava a falar para todos de salas que se podem constituir, nomeadamente do Zoom, não é, Sílvia? Salas paralelas. Sim, é no Zoom, é porque eu usava o Zoom com os meus alunos e é muito fácil criar aqui salas simultâneas e colocar cada grupo nas salas e depois o professor facilmente circula entre as várias salas e os alunos, se quiserem, até podem chamar o professor a partir das salas. Pronto, então só para darmos já aqui algumas interrogações para que as pessoas possam perceber, dávamos então agora a palavra ao professor João Costa, secretário de Estado da Educação. Mais uma vez agradecemos pela sua participação. Muito obrigado, doutora Elvira, muito obrigado a todos. Queria agradecer-lhe a si e ao professor Filipe do Paulo o convite para podermos estar juntos neste fim de tarde, também na professora Leonor Santos e na professora Sílvia Zuzarte, cumprimentar todos os que aqui estão, presumo praticamente todos serão professoras e professores, sempre as professoras em maioria nestes contextos, e dizer-vos que é um gosto não só participar, mas sobretudo ter tido a oportunidade de estar a acompanhar nesta quase uma hora em que estamos juntos estas duas apresentações, que reúnem mesmo aquilo que precisamos de reunir, que é um pensamento e uma carreira de reflexão académica sobre avaliação e depois aqui esta intervenção importante da professora Sílvia, que mostra que isto não é só teoria, também pode ser prática e às vezes às vezes não, eu diria que é quase sempre nesta partilha de práticas que todos aprendemos mais e aprendemos também as dificuldades de implementação deste tipo de trabalho. Eu vou tentar ser breve, porque muito já foi dito e porque também não quero ficar com o ónus depois de ter a pró-ordem a dizer que eu faço as pessoas trabalharem para lá das 6h30. Portanto, vou tentar conter-me aqui nos pontos que queria tocar e, de certa forma, tentarei também complementar um pouco o que foi dito já pela Leonor e pela professora Sílvia e também aproveitar para fazer as pontes entre o que está legislado, aquilo que neste final de ano indesejável, diria eu, aconteceu e as dúvidas que se suscitaram e de certa forma trazer também aqui alguns temas para a discussão. O primeiro, e ambas referiram isto de uma forma claríssima,
Quando nós falamos de avaliação e quando pensamos, inclusive, naquilo que está disposto no Decreto-Lei 55, no Decreto-Lei 54, sobre avaliação, eu penso que ainda temos muito trabalho a fazer, e não é escolas, é enquanto sociedade, para chegar a esta questão central que levantaram do propósito da avaliação. Impera ainda um bocadinho, se calhar um bocadão, a ideia de que a avaliação é um instrumento punitivo. E eu gosto sempre de pensar, a avaliação não como um castigo, uma punição, mas sim como um direito. E quando nós começamos a pensar a avaliação como um direito, isto pode ser bastante transformador da concepção, da relação com os encarregados de educação, da forma como os alunos se apropriam da avaliação. Eu gosto muito de comparar o sistema educativo com o sistema de saúde. E se eu estou doente e vou ao hospital, ao médico, eu tenho o direito a ser avaliado, tenho o direito a obter informação sobre o meu estado de saúde. Portanto, quando me vêm tirar a temperatura, eu não devo fugir a dizer não, isso agora é uma coisa muito intrusiva. Eu quero que essa informação seja obtida para depois ter um caminho de melhoria, de recuperação, etc. Isto implica não só isto que estamos aqui a fazer, de discutir entre nós a avaliação, mas implica também, e este é um aspecto que é mais complexo, implica explicar, em particular aos encarregados de educação, do que é que se está a falar quando se está a falar de diferentes dimensões da avaliação, o que é a avaliação formativa, o que é a avaliação sumativa, e porque é que eu ponho aqui os encarregados de educação na equação? Porque os pais e as mães dos alunos trazem para a escola as suas representações do momento em que foram alunos. E, portanto, quantas vezes em discussões assim com professores, eu já tive professores a partilhar que o professor até quer diversificar instrumentos, quer ter instrumentos, mas os pais só valorizam os testes. E isto acontece muito, isto é muitas vezes referido. Ora, como é que isto se resolve? Ir mostrando que há outros instrumentos, ir valorizando, ir comunicando logo desde o início, olha, o teste é tão importante como o trabalho que ele vai fazer. Isto passa não só pelo propósito, mas também por esta concepção do que é avaliar. Se nós pensarmos a avaliação como um direito, estamos a dizer não avaliar é retirar um direito à informação que os próprios alunos têm, que as famílias têm e que é, sobretudo, um instrumento, voltando à dimensão formativa, ali ao exemplo da sopa, o instrumento que me permite pôr mais sal ou pôr coentros, ou seja o que for, para a sopa ficar a saber melhor. E é por isso que esta questão do feedback, do retorno, é muito importante. Quando falamos, e este era o segundo ponto que eu queria aqui tocar, quando falamos das dimensões, para além destas dimensões que já foram muito bem apresentadas, melhor do que eu faria pela professora Silva e pela professora Leonor, mais do que, portanto não vou explorar aqui tanto a diferença entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa, mas gostava de tocar na interação entre os instrumentos que são utilizados para a avaliação e aquilo que se quer avaliar. E já aqui foram referidos os instrumentos curriculares que temos neste momento, que são o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais e junto aqui também a estratégia de educação para a cidadania. E quando nós olhamos para estes instrumentos de trabalho, como estes instrumentos de planificação curricular,
ao falarmos de planificação curricular, não temos o currículo e depois a avaliação. Isso, aliás, foi algo que neste trabalho que temos vindo a fazer desde 2016 sobre currículo, quisemos tornar bastante claro. Há de facto uma mudança paradigmática da nossa intervenção legislativa face aos que nos antecederam, porque deixámos de conceber a avaliação como um instrumento meramente certificador, exterior, mas sim como um instrumento que visa, em primeiro lugar, estar ao serviço das aprendizagens. Portanto, a função primeira da avaliação no quadro legislativo que temos hoje é ser um instrumento para melhorar aprendizagens e não se limitar a vir no fim do percurso verificar se aprendeu ou não se aprendeu e tirar daí as devidas consequências. Ora, quando nós elaboramos a avaliação neste construto curricular mais integrado, quando tomamos como ponto de partida para a planificação curricular o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e vemos que, e este é um documento que reuniu um consenso quando o perfil enuncia como competências a desenvolver, se calhar de vez em quando ouvem um gato a miar daqui de casa, há dois, e por isso não levem a mal. Mas como eu estava a dizer, quando temos um perfil que reuniu largo consenso e que diz que os alunos, ao final dos 12 anos de escolaridade, devem ser detentores de conhecimento científico, conhecimento tecnológico, domínio de diferentes linguagens, mas também serem capazes de pensar criticamente, pensar criativamente, realizarem tarefas em conjunto, comunicarem eficaz e eficientemente, desenvolverem sensibilidade estética e artística. Estas competências são relativamente consensuais, mas se olharmos para aqueles que são dispositivos mais tradicionais, mais clássicos de avaliação, que fazem falta, muitas vezes nós centramos numa avaliação que incide sobretudo sobre a memória, sobre o conhecimento declarativo e que olha para algumas destas dimensões às vezes com menos incidência. E, portanto, se isto for assim, temos um desajuste entre o instrumento de planificação curricular e os instrumentos de avaliação que vamos desenvolvendo. Por outras palavras, se eu quero alunos que trabalham em conjunto, que são capazes de comunicar, que são capazes de analisar, são capazes de inferir, tenho de proporcionar oportunidades de avaliação, seja para fins formativos, seja para fins sumativos, que integrem estas dimensões. Temos também, desde a introdução destes instrumentos curriculares, inclusive o próprio Decreto-Lei 55 e com as iniciativas de flexibilidade curricular, integramos aqui dimensões que são também interdisciplinares. Ou seja, eu vou pegar aqui num exemplo muito concreto que decorre do PISA, do último PISA, dos resultados do último PISA. Já tenho usado este exemplo diversas vezes, mas um dos resultados que sai do PISA é que os alunos portugueses que participam, 9 em cada 10, portanto 90%, não distingue factos de opiniões. Para além disso, até porque o PISA é feito online, dá para detectar isto, mas também temos nas nossas provas de aferição elementos muito coerentes com este resultado. Os alunos ou desistem de responder à primeira palavra que não entendem, ou começam logo a responder sem ler até ao fim. Isto também significa que, e outro dado que aparece no PISA, é uma quebra no gostar de ler livros, para além daqueles que são obrigatórios na escola. Agora vamos transpor isto para questões de cidadania. O que é que nós temos aqui? Temos alunos que não gostam de ler extensivamente, que desistem da leitura ao primeiro sinal de dificuldade e que não distinguem factos de opiniões.
Passamos agora para as redes sociais, onde abundam as fake news, a pseudociência, e o que é que nós temos? Temos a leitura do título, sem uma apreciação crítica de que há ali marcas, agora deixem-me ser linguista por um minuto, há ali marcas textuais que permitem distinguir um texto de opinião de um texto mais objetivo ou científico. Se eu estou a ler um artigo de jornal e vejo lá coisas como infelizmente, não sei o quê, não sei o que mais, infelizmente é a opinião de quem escreve, não é uma mera descrição de factos. Portanto, a interdisciplinaridade, que é objetivo para trabalharmos muitas das dimensões do nosso currículo e alguns dos temas mais candentes até que estão inscritos, por exemplo, na Estratégia de Educação para a Cidadania. Basta pegarmos nas alterações climáticas, são de que disciplina? São todas, são das ciências, são da filosofia, são da matemática, são de uma série delas. E agora durante o tempo de encerramento das escolas houve trabalhos muito interessantes feitos nesta perspectiva, por exemplo, pegar a própria pandemia que estamos a atravessar como tema agregador, porque esta pandemia, para ser bem entendida, permite ou necessita que se trabalhe matemática, nas questões da própria biologia, da química, da economia, da filosofia, da interpretação, porque há tanta informação falsa sobre, desde a lexívia do Trump até outras coisas que se lê na internet, e sabemos que são os alunos com menor capacidade de leitura, análise e interpretação que se tornam mais permeáveis a este tipo de manipulação. Portanto, quando pensamos o que é que queremos avaliar e qual é a relação que isto tem com instrumentos, é disto que estamos a falar. Nós anunciámos já para o próximo ano, estava previsto, independentemente da pandemia, o arranque de um programa de mentoria, em que vamos envolver os próprios alunos a serem recursos, os alunos com menos dificuldades a apoiarem os alunos com mais dificuldades. Isto é não só explorar um recurso que temos nas salas de aula e que pode ser um grande auxílio para os professores, mas é também trabalhar uma competência específica do perfil, a autonomia e o desenvolvimento pessoal, e é também trabalhar a cidadania num momento de crise como o que estamos a viver e que se vai certamente agravar. O que estamos a dizer, o que a escola portuguesa está a dizer é: o problema do outro também é um problema meu. Portanto, afastando-nos de uma lógica meramente competitiva e concorrencial para dinâmicas cooperativas. Só mais 2 pontos que eu gostava aqui de referir. Tem a ver não só com os instrumentos, e acho que a apresentação da professora Sílvia falou por si só. É muito importante nós, na definição de instrumentos, termos eu estava a ouvir as duas, e há sempre nestas coisas o ideal e o possível. E por vezes nós temos também que ter instrumentos que são execuíveis. Aquilo que é possível, por exemplo, quando eu sou professor de primeiro ciclo, que só tenho uma turma, torna-se muito mais difícil quando sou professor de uma disciplina que tem não sei quantas turmas e não sei quantos alunos. Portanto, tem de haver aqui uma colagem à realidade e perceber que os instrumentos não podem ser desenvolvidos apesar das condições de aplicação. Mas isto também, a flexibilidade permite que haja trabalhos interdisciplinares que são objeto de avaliação por diferentes áreas, nem todos têm que estar a olhar para tudo, e temos também já vários exemplos desse tipo. Quando falo dos instrumentos, estava-me a lembrar de uma escola que me convidaram para ir, quando ainda podíamos andar por todo o lado, para me apresentarem algum do trabalho que foi feito para a implementação do Decreto-Lei 54, e que a dada altura eu tinha já estado com aquela escola e tinha-os desafiado a reduzirem
a reduzirem a burocracia inerente àquilo que tinham criado. E já tinham reduzido para 50% e eu ainda sugeri mais outro tanto que ainda podia ser ali cortado. O que é que acontecia ali? Era conceptualmente um instrumento muito bem pensado, mas tinha tanta especificidade de mini pormenores para observar em cada um dos alunos, que o efeito era que às tantas os professores já só estavam a pôr cruzes em grelhas para despachar a tarefa, portanto estavam ali a gargalhar os alunos, em vez de facto conseguirem produzir uma avaliação que refletisse aquilo que os alunos estavam a fazer. Estou a trazer aqui as questões também da educação inclusiva, porque neste contexto de pandemia surgiram muitas vezes duas questões. Uma foi a questão estando nós neste contexto de alguma desigualdade acelerada, infelizmente, se o melhor não seria não avaliar ninguém. Ou seja, isto colocou-se muito no arranque do terceiro período, o melhor era os alunos ficarem com a nota do segundo período. Isto é novamente, e nós, as orientações que saíram do Ministério, foi que se fizesse a avaliação dos alunos em função do que aprendem, em vez de estarmos a dizer o que tu fazes agora não interessa ou não serve para, não conta para a nota, porque isto seria um sinal exatamente ao contrário do que muitos disseram acho que só devemos fazer avaliação formativa. Isto seria um sinal muito equívoco em termos do caráter formativo da avaliação. O que estamos a dizer é a avaliação que fazemos serve para tu melhorares, mas depois se melhorares é melhor não haver notas, não haver reflexo, não haver nada. Portanto, eu acho que isto foi de facto uma oportunidade grande, sendo eu aquela pessoa que não gosta de pensar nesta pandemia como uma oportunidade para nada, mas foi uma oportunidade grande para percebermos a necessidade de ter outros instrumentos. Houve em algumas escolas, em alguns contextos, até no ensino superior, uma grande dificuldade de descolar de testes que funcionam bem presencialmente e aí desenvolveram-se algumas relações obsessivas com o combate à fraude, simplesmente porque se estava a tentar replicar o que funciona presencialmente numa modalidade à distância. Penso que o que fui acompanhando no ensino superior, isto foi muito mais dramático do que no ensino básico e secundário, são boas notícias para nós, temos também lições a dar, mas aquilo, e surgiu também muitas vezes a questão da justiça, que é uma questão que surge também a propósito do Decreto-Lei 54. A ideia de que se a avaliação não for exatamente igual para todos, independentemente das condições em questão, então é injusta. E isto decorre de alguma mistura de conceitos entre igualitarismo e equidade. Eu muitas vezes este exemplo, eu sou há 3 anos para cá, ando com uma bengala. Ora, se me puserem a fazer uma corrida ali com a minha colega Leonor Santos, ela vai ganhar de certeza. Portanto, já sabemos antes de sermos avaliados quem é que vai ganhar a corrida. E nesta medida é aqui que podemos pensar se o facto de ser uma prova igual é a garantia de ser uma prova justa. E este é um trabalho muito difícil, porque depois também há alguns estándares que, para algumas funções que existem, têm de ser tidos em conta. O último ponto que queria fazer, e eu não estou a acompanhar o bate-papo, mas calculo que já haja, vou fazer aqui um exercício de adivinhação, não sei quantas perguntas a dizer, o problema é os exames e depois os exames não batem certo com isto. Então eu como sou tudo menos examocrata, penso que posso falar aqui com algum desprendimento em relação a esta complementaridade entre avaliação externa e avaliação interna. Nós introduzimos em 2016 um modelo de aferição no ensino básico que é
considerado e está a ser observado com atenção por vários países também, porque pretendeu ser e pretende ser também um instrumento indutor do que é a própria avaliação. Ou seja, nós fazemos esta aferição cobrindo áreas do currículo, cobrindo já de forma integrada, interdisciplinar. Nós temos nessas provas a junção de áreas disciplinares diferentes, com itens, alguns são independentes, outros são interdependentes, ou seja, a partir do mesmo gráfico eu consigo avaliar dimensões, ora para a matemática, ora para as ciências, e alguns itens que são verdadeiramente híbridos, ou seja, eu preciso recorrer ao meu conhecimento de diferentes disciplinas para conseguir resolver aquele problema. Mas provavelmente a dimensão mais premente e mais importante das provas de aferição são o facto de não devolverem uma nota, mas sim um relatório detalhado de desempenhos. E isto, uma prova de aferição é sempre um retrato, não é? Um retrato que se tira num dia, portanto, não é superior de forma nenhuma a todos os outros momentos de contacto e de conhecimento com os alunos, mas permite-nos tirar dados a uma escala mais macroscópica. Mas quisermos também que estes dados que obtemos a uma escala maior possam servir para tomar decisões também com cada aluno, com cada turma, com cada escola, e os efeitos já estão a ser positivos. Nós conseguimos identificar em algumas escolas efeitos de turma, ou seja, a escola tem desempenhos, mas há ali um efeito de turma. E que análise é que isto já tem potenciado em algumas escolas? Ver se por acaso não há na constituição de turmas algum enviesamento daquilo que vai ser o resultado de cada um, e às vezes até já foi possível, eu lembro de um caso com escrita, identificar o efeito de professor. E o que é que se fez? Criou-se na escola uma forma de se trabalhar em cooperação entre os professores para aquilo que eram as áreas mais difíceis de serem mais apoiadas por outros. Eu ainda há pouco estive a participar a convite numa iniciativa do Canadá e falávamos disto e eu dava o seguinte exemplo. Uma prova que tem como nota 1, 2, 3, 4 ou 5, se eu olhar para um 3, a português, o que é que isto pode ser? Excelente leitura, péssima escrita, leitura média, escrita média. As provas de aferição geram, uma mesma prova gera, o algoritmo que gera tudo aquilo, pode gerar cerca de 8.000 resultados diferentes. Ou seja, nós temos ali uma informação muito mais detalhada, muito mais rigorosa daquilo que é o desempenho naquele momento, naquele retrato dos alunos. Mas queria dar aqui um saltinho até aos exames nacionais. E porque não o tenho feito, nem é o meu estilo, sem sacudir aqui a água do capote de um problema que eu acho que está por discutir seriamente, que tem a envolver o ensino superior, que nós preocupamos-nos bastante com os exames nacionais, mas na verdade as discussões, os grandes debates são sempre sobre meia dúzia de exames, que são aqueles que são mais usados como provas de acesso para o ensino superior. E portanto se calhar o problema está mais do lado do sistema de acesso que temos do que necessariamente da existência dos próprios exames. Agora, quando nós lançámos, ainda em fase piloto, o Autonomia e Flexibilidade Curricular, ou até a Estratégia de Educação para a Cidadania, foram muitas das vezes no contacto com as escolas, com os professores, diretores, diziam assim, não, nós estamos a implementar, nós estamos a fazer isso, mas só até ao 9º ano, depois no secundário não dá por causa dos exames. E isto a mim baralhava-me um bocado por duas razões. A primeira é a mudança de que já se falou aqui, e eu terminava com isso, não é um objetivo, deve ser um instrumento para se resolver problemas que estão por resolver. Portanto, se isto
se, 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 se a flexibilidade visa dar a liberdade às escolas de encontrarem estratégias para que os alunos aprendam melhor, então, em princípio, também deviam servir para eles terem melhores desempenhos nos exames, em vez de dizermos que por causa dos exames não podemos fazer isto ou aquilo. Mas ainda assim, isto era um bocado de exercício académico, mas ainda assim a minha dúvida maior passou a ser quando desci ao concreto, ou seja, eu tenho médias nos exames nacionais bastante abaixo do que seria de esperar, tendo em conta, por exemplo, o perfil de notas internas. Portanto, tenho um argumento que é: eu não posso mudar nada por causa dos exames nacionais, mas quando os alunos vão a exames nacionais, metade, em algumas disciplinas, metade ou quase metade tem nota inferior a 10. Portanto, havia aqui um desfazamento que eu queria entender. Isto tem duas vertentes. Carece de uma análise dos próprios exames, uma análise que o IAV faz e que eu convidei a fazer, ver quando eu tenho provas que durante 10 anos têm uma média negativa, se calhar também há ali um efeito do instrumento. Mas, por outro lado, quis entender e pedi esse trabalho, onde é que os alunos falham? Quando os alunos não têm bons resultados dos exames, onde é que falham? E o resultado, portanto, o IAV fez um levantamento dos resultados de quase 10 anos de exames nacionais, e foi muito interessante observar o resultado, porque os exames, só a matemática é que é um bocadinho desequilibrada, mas os exames na maior parte das disciplinas, em todas as disciplinas tirando a matemática, têm uma partição equitativa entre itens que avaliam conteúdos declarativos, itens de aplicação de conhecimento, itens de raciocínio, análise. Ora, os piores resultados dos alunos não são na memória, são na interpretação, na análise, na aplicação do conhecimento que já têm a novas situações. E, portanto, tendo este olhar também sobre o que são estes instrumentos, provavelmente podemos entender com uma análise mais fina, e o IAV está a fazer isso neste momento, com uma análise mais fina, nós podemos eventualmente perceber no que é que uma leitura dos resultados dos exames não seja apenas aquela trapalhice que os jornais gostam de fazer com rankings, quer dizer se a média foi mais uma centésima acima ou uma centésima abaixo, mas olhar também para esta dimensão qualitativa da informação que obtemos nos exames. E com isto queria só lançar assim estes temas, dizendo que nada disto é simples, é tudo bastante complexo e por isso precisamos de continuar a discutir, precisamos de continuar a partilhar práticas e a aprender uns com os outros, que é aquilo que eu tenho mais beneficiado nestas funções. E fui 10 minutos para além daquilo que é desejável no horário de trabalho. Mas pronto, depois vou ter Filipe e Paulo nas próximas negociações sindicais, vai-me punir. Muito obrigada. Trabalha por gosto, não cansa. Muito obrigada. Eu queria só aqui pegar numa afirmação que falou, que partilhamos, que é a avaliação como um direito, e realmente o que foi falado aqui nesta ação é isso mesmo, é a avaliação como um direito, e a utilização dos critérios de avaliação é essa forma de dar arma a todos aqueles que estão envolvidos, o professor e os alunos, no sentido de terem esse direito de saber o que é que se espera deles e realmente ser capaz de evoluir tendo esse instrumento em mãos que é comum a todos. Todos os comentários que foram aqui passando realmente dando os parabéns pelo tema e concordando entre si de que é um tema que necessita constantemente
de existir uma avaliação, de existir uma formação no tema avaliação, no sentido de todos pensarmos e repensarmos nestes assuntos. Partilhamos com todos realmente esta necessidade, já que nós temos todos uma profissão que é, de certo modo, também uma arte, e que, portanto, para desenvolver uma arte não podemos ficar agarrados àquilo já que sabemos, mas continuar a procurar sempre mais formação e em melhor qualidade, no sentido de a desenvolver. Sendo assim, mais uma vez, em nome da Proordem, que gostaria de agradecer a todos, a quem fez um bocadinho do seu tempo a pensar e partilhar connosco as suas ideias, e a todos os outros que estiveram aqui presentes, no sentido também de ouvi-los e enriquecerem também com os vossos ensinamentos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. Ó, João. Obrigada. 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 Boa tarde, obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a todos. Boa tarde, Obrigada. Obrigada e boa tarde a todos e obrigado por vir. Muito obrigada Obrigado também. a todos, E boa vou tarde. dar então por encerrada a nossa sessão de hoje. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada, boa tarde.